Recentemente, ou ultimamente, melhor dizendo, nós temos falado muito acerca de ler as Escrituras do ponto de vista orgânico. E para muitos essa questão não tem ficado muito clara ainda. Para muitos, muitos não conseguem ainda fazer a distinção entre ler as Escrituras do ponto de vista do ser, do ponto de vista ontológico, da natureza do próprio ser, e ler as Escrituras como sendo meramente um manual ideológico ou filosófico, ou que seja um bonito e belo arranjo de teologia e filosofia. Eu digo isso porque quando nós ouvimos, e a história da igreja tem demonstrado isso, e a nossa própria experiência enquanto cristão, ao longo da nossa vida, também tem demonstrado isso, é que os cristãos, infelizmente, eles tomaram as Escrituras como sendo um livro que tem um fim em si mesmo. Um livro que ensina não somente regras, mas um livro que também ensina verdades meramente objetivas. E eu quero exemplificar isso tomando, por exemplo, o tema da salvação. Eu quero demonstrar como que a salvação tem sido entendida ao longo dos tempos, como ela tem sido pregada, sobretudo no viés de duas correntes doutrinárias, que são as prevalecentes, né? Que seria a corrente calvinista e a corrente arminiana, e demonstrar como que existe uma grande falha quando nós lemos as Escrituras, quando lemos acerca da salvação de Deus para o homem, tomando a Bíblia como sendo um manual de ensinamento acerca de, no caso, acerca da salvação. Enquanto que, embora as Escrituras nos tragam bastantes ensinamentos, ou que sejam muitos ensinamentos, o fato é que ela sempre vai procurar nos levar a compreender essas verdades a partir da obra de Cristo, que não ocorreu objetivamente, ocorreu no ser do próprio Cristo, ou de Jesus de Nazaré. Salvação esta que, uma vez que nos é dada, também deve ocorrer dentro do nosso ser. Ou seja, são verdades que num primeiro momento, na Escritura, são objetivas, mas que devem ser entendidas e tomadas subjetivamente, para dentro de nós, com o fim de gerar uma experiência real, gerar uma mudança real da nossa pessoa. As duas linhas prevalecentes que falam sobre a salvação, elas se debatem há bastante tempo. Há uma guerra, uma luta, um conflito entre essas duas correntes, e são batalhas em que não há vencedor. Porque a despeito de que em um ou outro momento haja um melhor debatedor do que o outro, numa ou noutra linha teológica que vença o debate, não existe ou não acontece de haver uma mudança real na existência humana. Por exemplo, digamos que nós colocássemos um bom arminiano, um doutor em teologia, que defenda a linha arminiana, e um doutor, um grande erudito, que defenda a linha calvinista. Ou seja, eles vão debater o quê? Vão debater o que as Escrituras falam acerca da salvação. Eles vão partir de premissas diferentes. Num ou outro momento eles vão ter algum consenso, mas no geral eles vão seguir caminhos paralelos e as linhas nunca vão se encontrar. Ou seja, um bom arminiano, ele vai poder oferecer para aqueles que estão ouvindo o seu debate dezenas e dezenas de textos bíblicos que falam que a salvação ela só pode ser genuína ou só pode ser verdadeira na vida de alguém que crer no Evangelho a partir do momento em que aquela pessoa que diz crer no Evangelho ele tenha mudanças
comportamentais, exteriores, reais.